bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. Eu me chamo André Marques, atuo na área de projetos há cerca de 15 anos, sou host desse canal e comigo, também host do canal, atuando em obras há mais de 40 anos, Henrico de Ferrari. Fala, André, beleza? Tudo ótimo, e contigo? Tudo muito bom, muito bom. Maravilha. Contente que hoje temos visitas. Galera, hoje a gente vai dar sequência à nossa série Outros Olhares, que é a série que a gente traz profissionais brilhantes do mercado para dividir experiências, contar histórias e agregar e construir conhecimento para todos. E como sempre, eu passo as honras para o Henrico apresentar o nosso convidado. Obrigado. Bom, esse cara, eu acho que ao longo da minha carreira eu nunca trabalhei com uma pessoa tantas vezes quanto com ele, né? A gente teve a experiência de eu como gerenciador, ele tocando obra, depois eu como engenheiro e ele como um cara de instalações comigo. Depois a gente trabalhou junto numa mesma empresa, depois eu tive empresa e ele era meu instalador. Bom, assim, a gente passou por muitas juntos, com muitas emoções, né? Opa! Então, assim, é um cara que eu tenho muito respeito e muito carinho. E eu tenho uma passagem para contar dele, que eu acho que é bem importante, né? Que foi assim, a gente estava fazendo um shopping e tinha a obra, um canteiro deles lá no topo de um morro, e eu ficava numa casa que ficava no pé do morro. E eu estava lá fazendo XPT qualquer coisa, quando de repente eu ouço uma explosão. E foi uma bela explosão. E aí eu fui pro lado de fora e tinha uma nuvem de fumaça preta saindo e algo pegando fogo. E eu comecei a subir a rua, quando de repente tem um cara, ele estava com, eu não sei quantas mãos ele tinha, né? Parece que era um polvo assim. Então ele estava com rádio, estava com celular, estava com um monte de coisa assim, e ele parecia um maestro regendo uma orquestra, né? Então, assim, era o caos, e ele dando instruções e falando e fazendo e chamando, não sei o quê, e o cara tomou conta de uma crise, que eu te diria que era uma bela de uma crise, tá? Não era uma bobeirinha, era um negócio muito sério. E aí, para mim, esse cara virou uma referência na hora do apuro, sabe? Um cara que você sabe que você pode contar com ele e que ele vai manter a tranquilidade e vai dar soluções nos momentos mais difíceis. Até assim, teve uma época que o telefone dele estava escrito assim no celular, Disque Dandan, que era na hora que o bicho pegava, Disque Dandan. Então, seja muito bem-vindo, Daniel Ribeiro. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Cara, olha, eu estou sem palavras, de verdade. Ouvir isso de você, que para mim também é uma referência, eu fico... Vou falar o que depois disso? Vamos contar um pouco da história. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, André, Henrico. Pô, é uma honra, de verdade. Uma honra nossa. Eu acho que a gente tem bastante coisa para trocar. Muita informação, muita ideia, muito conhecimento, muita experiência, né? E eu acho que é isso aí. Muito vai dar um belo papo. Vai dar um ótimo papo. Cara, eu gosto de começar pelo início e normalmente como é que eu começo, Daniel? Eu começo perguntando um pouquinho da jornada daquele profissional, né? Então, assim, por que construção civil, né? Como é que tu chegou nisso? O que aconteceu? Como que houveram as paixões? Conta um pouquinho da tua história para nós, para que daí a gente siga o papo em cima disso. Conto. Eu sempre falo que eu nunca fiz outra coisa na minha vida a não ser mexer com projeto e obra. Eu comecei a trabalhar com 14 anos em projeto. Eu tinha um cunhado que trabalhava na área de projetos, ele me ensinou a desenhar a nanquim. Isso em 1981, vou entregar um pouquinho da idade, mas eu não tô nem aí. A galera vai fazer conta. Né? Então, assim, o meu primeiro emprego foi numa empresa de engenharia muito grande na época, chamada Figueiredo Ferraz. Fez imigrantes, fez um MASP. Chique no último, né? O maior escritório de projetos do Brasil, né? Exatamente, eu trabalhei com essa galera. Então, eu comecei
Eu sempre tive ótimos professores na minha vida, durante toda a minha vida profissional. Graças a Deus, sempre foram pessoas assim que eu olhei e falei, é por aí que eu quero ir. Era o norte. Então eu comecei por aí, fiquei durante 4 anos na Figueiredo Ferraz, depois fui para a ProControl, que também era uma empresa de projetos do mesmo grupo. E Isso, desculpa, com que idade? eu comecei com 14. Se trabalhava com 14 com anos. 14 anos. Outros tempos, né? Eu nunca fui. Naquela época, o pessoal, o primeiro emprego era office boy. Eu nunca fui. Quando eu me alistei na aeronáutica, perguntava, quem trabalha quem é office boy, quem é auxiliar de escritório? Todo mundo ia para um lado, ia para o outro, ficava eu lá sozinho. Falei, só eu era diferente da turma, porque eu trabalhava já com uma área técnica que não era normal naquela época para aquela idade. Sem dúvida, Então, sem dúvida. graças a Deus, eu diferenciei. Então, eu trabalhei dos 14 aos 18 na Figueiredo Ferraz, dos 18 aos 22 na ProControl, que aí foi um tempo de crise, na época do querido Collor, aí eu fiquei desempregado e tal, e acabei arrumando um trabalho como assistente técnico de projetos na PEN Engenharia. Né? Aí eu comecei a trabalhar na PEN, no hospital do servidor público, comecei a trabalhar fazendo projeto em obra. E aí, PEN Engenharia, terminou o projeto, aí ia sair, aí pintou uma vaga de assistente técnico, o salário era menor, mas eu falei, eu gostei, eu quero. E aí fiquei na PEN Engenharia, da PEN eu fui para Temon, da Temon eu fui para Chain, eu tive poucos empregos. Só gigantes aí, né? A lista é só os gigantes. PEN, Temon, Chain, aí depois fui para instaladoras, né, menores, e aí estamos aí até hoje, eu tô há 10, 12, 11 anos com a minha instaladora, fazendo trabalho, mas já fiz de tudo. Por exemplo, nessa época que eu fiz projeto, eu fiz projeto de iluminação da Ford de São Bernardo inteira, iluminação em força, foi feito pela Figueiredo Ferraz, e tem a minha assinatura em todos os desenhos lá como desenhista, não como... Eu trabalhava sempre com ótimos projetistas. Sim. Né? Então, ali, Companhia Siderúrgica de Tubarão, Companhia Siderúrgica Paulista, Aeroporto de Guarulhos, Que legal. pegar os projetos antigos de Nanquim, tem toda a minha assinatura lá, por incrível que pareça. Que minha legal. filha... Foi um maior orgulho emprestar as minhas canetas Nanquim e o meu normógrafo para minha filha, quando ela estava fazendo as provas finais dela no Mackenzie, né, que ela se formou em publicidade, e aí precisou desse tipo de material para eles mostrarem como é que era nas antigas. E ela levou... Peça de museu já. Peça de museu, que Nossa, eu tenho mas até isso aí hoje. é animal, né? Ela levou, nem a professora dela conhecia a régua normógrafo, o normógrafo, caneta Nanquim da Staedtler Mars, entendeu? Então eu tenho tudo A isso giletinha. a gilete para a borracha de areia para apagar, entendeu? Tudo isso mudou radicalmente a partir de 92, quando entrou o AutoCAD, e aí a coisa começou a desenrolar. Então eu acompanhei, né? Desde antes do celular até a internet hoje, o www. Isso entrega a idade, mas é isso, é experiência. São mais de 40 anos aí que eu só sei fazer isso, não sei fazer outra coisa. Maravilhoso, cara. Parabéns pela trajetória. Bom, vamos voltar naquela historinha lá da explosão, do incêndio e tudo mais. Conta o teu lado da história. Então... Desculpa, e linkar isso com, ao longo da tua vida, você se deparou com outros incêndios e a reação foi a mesma? Verdades. Boa. Você citou uma situação que para mim é um ícone na minha carreira, um divisor de águas. Eu sempre fui proativo. Então, quando tinha um problema, eu estava do lado para tentar resolver ou para ajudar a resolver. Eu posso não saber, mas eu conheço quem sabe. Eu sempre pensei nisso. Então, eu estou sempre ali para tentar ajudar de alguma forma. E o que aconteceu naquele dia foi um incêndio no alojamento dos funcionários, que era um galpão grande que a gente tinha 2.500 funcionários naquela obra do shopping, e tinha muita gente alojada, tinha mais de 500 funcionários alojados. E começou a pegar fogo no alojamento, que era feito todo de madeira. Era um galpão e tinham 2 andares que era totalmente tinha feito de madeira. Tinha um tanque de óleo que o cara cortou com um maçarico foi, e aí foi a explosão. Isso que gerou a explosão. Dissipou, pegou na madeira e aí foi uma correria absurda. Tinha gente que estava lá dentro descansando, porque como era obra que trabalhava 2 turnos, tinha gente dormindo, gente trabalhando. Um alojamento. Então foi uma loucura.
E, cara, chamaram os bombeiros, eu tava lá em cima, no nosso canteiro, que também era um galpão que ficava em frente à obra, tinha um reservatório grande, com bomba de incêndio, com tudo preparado para um incêndio dentro do nosso galpão. Aí o bombeiro chegou, os caras com dois caminhõezinhos com mangueira, eu entrei lá no meio dos bombeiros, falei, meu, vocês têm mangueira aí? Nós temos mangueira aqui, nós temos mais reservatório, vamos lá. Aí eu comecei a tirar o pessoal, jogar para um lado, foi automático. Eu comecei a tirar daqui, o capitão do bombeiro veio, falou comigo, não, a gente tem aqui, liguei a bomba para ele, falei, conecta aqui, e aí jogou para lá, aí abriram mais 3 frentes com as nossas bombas, abriram mais 3 frentes, eles conseguiram combater o incêndio, o negócio, né? resfriou tudo, graças a Deus não teve ferido grave, teve, né, alguma coisinha pequena, mas nada de grave. Então, assim, aquilo para mim foi um momento, e assim, a adrenalina a mil, o Henrico lembra disso, porque todo mundo subiu, eu tava no meio da rua gritando, puxa daqui, tira de lá, não sei o quê. Parecia que eu era o comandante. Parecia, mas eu só sabia fazer aquilo. Sim. Então é uma coisa que eu trago comigo até hoje, né? Fiz obra em Brasília também, que um funcionário nosso estava fazendo escavação de vala, e infelizmente o mestre não, na época da Chain, o mestre não colocou o escoramento correto, o negócio desbarrancou do lado da minha sala, eu passei pela janela, passei por cima de uma concertina, caí dentro do rosto, fiquei segurando o cara, pro cara não descer mais, e aí entrou mais gente no buraco para tirar a terra, não sei o que, a gente conseguiu salvar 2 vidas. Então, assim, até o bombeiro chegar e assumir a posição. Se a gente não tivesse feito isso, a gente tinha perdido uma vida. Lá na obra de Brasília, lá no Civan de Brasília. Assim, algumas vezes, eletricista meu no shopping de... Se eu ficar contando aqui, tem muita história. No shopping... É isso que a gente gosta de ouvir. É pra isso que a gente tá aqui. No shopping de Marketplace, na primeira etapa do Marketplace, a gente fez lá. A primeira etapa eu fiz pela Temon, pela Penha, a segunda eu já estava na Temon, né? Então, na segunda etapa, tem um eletricista meu que foi fazer uma manutenção numa cabine primária, foi colocar uma lâmpadazinha no barramento, explodiu. Meu Deus. E assim, era 7 horas da noite, só tinha eu e mais os técnicos de segurança, a gente desceu para pegar o cara tava quase cego, pegando fogo. Mano, graças a Deus, tiramos ele a tempo, levamos para o socorro, salvamos, ele ficou com poucas sequelas, mas assim, coisa que tipo, você tá no lugar certo na hora certa. É assim que eu vejo. Né? E assim, se você tá ali, você tem que atuar. Sim, você não pode parar e falar, não, vou chamar alguém. Não, você tem que atuar. Você tem que estar disposto a... Eu nunca fui bombeiro, eu nunca fui resgate, eu nunca... Quando a gente teve este problema no shopping, nós fomos chamados na delegacia depois para prestar depoimento, porque foi teve uma ocorrência, né? E me colocaram como engenheiro de segurança da obra no relatório. Aí eu cheguei lá e falei para o delegado, não sou engenheiro de segurança, de instalação. Não, mas aqui você está como responsável. Não, tem um responsável para isso, mas ele não estava no local. Não. Eu atuei onde eu tinha que atuar. Sim. Aí fizeram a correção certa. Mas para eles eu era o responsável pela comandante, segurança. Né? Que legal, né? cara. Isso é muito para poucos, porque tu tem que nem tu falou, tu não pode pensar. Não dá para pensar, né? Caiu, você tem que segurar. Rápido, você não pode parar. Então... Isso lembra do episódio das marmitas, né? É verdade. Tem um episódio que conta uma história muito legal. Inclusive foi um dos primeiros de uma série específica, né? Muito bacana. Show de bola. E esse tipo de coisa, digamos, saindo dos riscos físicos e indo para gestão. Na hora que a porca torce o rabo, você também consegue manter a cabeça firme e fazer o negócio. Eu nunca entro... Isso eu tenho comigo. Eu já entrei no problema. E aí quando você entra no problema, você só vê ele. Hoje, depois de algumas falhas, alguns ajustes, hoje eu tenho o problema e eu olho ele de fora. Eu olho ele de fora por vários olhares, por várias posições. E isso te ajuda muito a tomar a decisão correta. Porque o problema está ali. Ou você resolve, ou você não tem que resolver. Ou ele te come, né? Exatamente. É isso aí. Então, se afasta dele, olha por uma outra. Eu faço isso direto. Quase todo dia. Olha por uma outra ótica. Nós só temos essa solução? Sim. Mas e se eu demorar para tomar uma decisão? Ou se eu tomar uma decisão imediata? Ou se... Você tem que ter um raciocínio rápido para isso também. Então eu procuro olhar o problema de fora, isso para tudo. Seja profissionalmente falando, seja dentro da minha casa, na minha vida particular, qualquer situação. Muitas vezes até no trânsito. Sim. Quantas vezes no trânsito aí a gente fala do dia a dia que é comum para todo mundo? Quantas vezes no trânsito você toma uma fechada, você
passa por uma situação que se você toma se você tem uma reação inesperada que você não controla, você pode causar um problema muito maior. Então você tem que ter um autodomínio, um autocontrole e tomar a decisão correta na hora certa. E nem sempre você toma a decisão correta. Isso não quer dizer que você sabe tudo, mas você tem que analisar pelo menos umas 2 ou 3 alternativas. Eu vejo assim, umas 2 ou 3 alternativas para você tomar a decisão que eventualmente pode ser a correta. Mas isso Ou que você pode fazer um outro traçado diferente. Isso é tão simples quanto brilhante, né? Porque é muito simples, o cara fala, mas olha o problema de fora. Eu que tenho empresa e vivo problemas, né? Que também, enfim, é muito difícil. Isso, assim, de olhar de fora, ter serenidade, frieza, calma numa situação de pânico, é para poucos. Tem gente que gostaria até de ter, mas infelizmente a genética, começou lá nas ervilhas, com o cara que estudou genética, emenda e tudo mais, tem uns que não vão. E são poucos que têm essa maturidade, essa frieza, e, cara, isso é muito difícil. Porque hoje, se você pega algumas pessoas que estão aí na frente de um problema, como você falou, você tem empresa, eu também tenho. Tem situações que você fala, o que eu posso fazer aqui? Você olha de um lado, olha do outro, eu não posso fazer nada. Então, eu penso assim, tá resolvido. Aí eu vou cuidar de outra coisa. Porque não tem remédio, o remediado está, né? Aquele problema, ele vai continuar ali até uma segunda situação onde você vai... Bom, já passou o tempo que tinha que acontecer, agora vamos entrar aqui. E às vezes ele mesmo se encaixa. Isso não quer dizer que você não resolve o problema. Quando não tem solução, solucionado está. Sim. E muitas vezes acontece isso. Então eu vejo então eu não sofro com o problema. Ou eu resolvo ou eu não resolvo. Perfeito. E aí ele passa, eu pelo menos levo dessa forma. E eu acho assim, na medida em que você tiver o entendimento do problema, mesmo que você não consiga resolver, mas você sabe quais são as consequências. E aí você começa a administrar as consequências. Exatamente. Né? Que quando eu falo que resolvido está. Sim, mas você tem um problema. Qual que é a consequência? É o que você acabou de falar. Então a consequência vai ser essa, essa e essa. Ou vai ser uma que vai ser pesada. Então eu vou lá e, bom, é aqui que eu tenho que cuidar, é aqui que eu tenho que agir. Eu vou atuar nessa. As outras não estão no meu controle, né? Exato, porque se você ficar batendo de frente com o problema, ele não sai da sua frente. Então, eu sempre dou a volta, é o lance do anteparo, né? Você tem um anteparo na frente, você vai parar? Não, eu dou a volta nele, vou por trás e eu levo as minhas situações assim. Maravilhoso, maravilhoso. Legal. Bom, dentre os trabalhos que tu desempenhou, né, na tua carreira, vamos falar de um aqui que foi desafiador, né? Que deve ter sido o Projeto Civan. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, né? Porque foi um projeto, né, de instalar o sistema de controle aéreo que cobria a floresta amazônica e tudo mais. Então, conta um pouco para nós esse projeto, que deve ter sido uma experiência ímpar, né? Foi 2000, no ano de 2000, a empresa que eu trabalhava, ela pegou esse projeto inteiro para fazer. O projeto Civan, muita gente não conhece até hoje, viu? Outro dia eu estava conversando com um grupo de amigos de instalação, não sei o que, Civan. Que esquecer? Como assim? Sistema de Vigilância da Amazônia. Isso foi um projeto que começou no governo Fernando Henrique, foi ele que já era antigo, mas ele que apostou, que bancou. Sim, que aportou aí. Exatamente. Aí a empresa que eu trabalhava, ela ganhou esse projeto. O projeto Civan nada mais é do que hoje, naquela época você tinha o Sindacta, que ele fazia toda monitoramento, radar. Monitoramento da região centro-sul. Do centro-norte não tinha nada. Caramba. Eu fiquei Você sabendo voava quando eu fui para lá, né? A primeira vez que eu fui para lá, depois me falaram que o avião, quando ele passava ali de Brasília, subia, quando ele entrava na região de Amazônia, ele perdia o contato com a torre de controle e ele só ia ter quando ele estava chegando perto do aeroporto de Manaus. Eu falei, caraca. Tem um acidente que é muito famoso, que foi com o voo da Varig, que o cara saiu, acho que de Brasília para Belém, e aí o cara errou a rota. Então, sei lá, era para colocar 110, o cara colocou 010 ou qualquer coisa assim. E ele saiu para dentro da floresta. Perdeu o sinal. E na época o jeito de você monitorar era com rádio
local. Local. Então, assim, a estratégia é, você vai voar, sei lá, 2 horas naquela direção e a partir de certo momento você vai começar a ouvir a rádio que está tocando naquela cidade. Caramba. E aí, então, você vai saber que você está chegando. E o cara saiu pro lado errado e o avião caiu no meio da floresta. E para achar foi porque ele estava fora da rota. Sim, sim. E é um mar verde, né? Para você ter uma ideia, o negócio era tão sinistro que a gente tinha vários, nós tínhamos 3 aviões pequenos, né? Onde a gente fazia, porque era assim, o projeto todo era composto de 62 bases de antenas, essas 60 espalhadas em toda a extensão da Amazônia Legal. Então tinha no Acre, tinha no Amapá, Macapá, na Amazônia, em Belém, no Pará. As 3 bases principais ficavam em Manaus, Porto Velho e Belém, né? Que era o centro de vigilância, né? Local. E elas, todas essas antenas, elas se reportavam para essas bases. Então, para você ter uma ideia, muitas vezes a obra do canteiro que ia executar a antena era maior do que a obra da antena. Por quê? Porque você tinha que pegar um navio cargueiro da FAB, encher com trator, caminhãozinho, escavadeira, material, tudo. Os parafusos. Parafuso, tudo, porca e canteiro. arruela, colocar lá dentro, montar o canteiro, porque o canteiro ele tinha que ter uma dimensão, uma complexidade que era padrão. Então você tinha que ter sala de engenharia, você tinha que ter dormitório, você tinha que ter copa, você tinha que ter banheiro, você tinha que ter toda a infraestrutura que a gente Ambulatório, tem. né? Porque imagino. Tudo. É porque tu vai pro meio do nada Não, e é no fica meio, só lá, senhores, né? é no meio do nada. Tinha lugares que era só pista de pouso de terra. O avião pousava, descarregava, começava a obra. Peraí. Começava com um helicóptero que jogava uns malucos lá, né? Pra abrir a pista de pouso, né? Tinha isso também. Tinha lugares que não tinha pista de pouso. Tinha que ser aberta a pista de Caramba. pouso. Meu, É Foram- coisa de filme, né, foram cara? 4 anos assim que assim tem que tirar o chapéu para a equipe que fez. Trabalhou muita gente, gente local, gente de fora. E aí, bom, enfim, resumo da ópera. O Sivan, ele pegava toda essa região norte e ele fechava com o Sindacta aqui do sul. E aí a última obra, que foi em 2005, foi em Brasília, que essa central de Brasília, ela fazia a comunicação das 2 regiões, que fica em Brasília. Então eu fiz Manaus em 2000, 2001, e depois em 2005 eu fiz Brasília também, que é a obra final. Então, para mim, foi a maior obra da minha carreira, foi uma experiência única. Tem tanta história de avião subindo, descendo e não conseguindo descer, essas historinhas que você ouve dos índios olhando em volta e vendo, você tem que trocar o lápis, a lapiseira, entregar para eles deixarem você passar. Assim, não dá para contar aqui, a história é demais. É muito pensar fora da caixinha, né? Total. Do que, é uma obra ali na cidade. Não, cara, não é muito fora da uma caixinha. obra no meio. Eu ficava em Manaus. A minha base era em Manaus. Mas a gente tinha que ir para essas obras pequenas, para ver como é que estava o andamento, para ver qual que era a situação e tudo mais. Então, Sim, não é um bate-volta, né? Que tu pega a Dutra e vai lá. É uma coisa que tu vai pra lá e ficava uma semana lá, provavelmente, ou não, e mais. assim, era tudo com aviãozinho pequeno. Então você subia. Eu lembro que tinha um monomotor, que a gente. O nome do piloto era Daniel também, coincidentemente, né? Ele é de Manaus e tal. Enfim, ele chegou a cair lá e ficar uns 10 dias Meu Deus, fechado na floresta lá. Meu, ele parecia que estava num Fusca antigo, porque ele dirigia, abria a janelinha e ficava fumando aqui fora. Ele pilotando avião. Não, eu pilotei esse avião. Ele falou, ó, só não deixa baixar isso aqui, ó. E ficava lá e a gente, sabe, e a Copa das Árvores aqui embaixo. Cara, que experiência É de uma vida, né? experiência surreal. Só quem viveu sabe do que é. Mas enfim, Cara. em termos de obra também foi um negócio sensacional, porque a complexidade da obra, no meio do nada, você tinha que ter transformador, você tinha que ter gerador, você tinha que ter abastecimento de água, você tinha que ter tudo isso ali da região. Então, que obra, que experiência fantástica.
É só de pensar na obra em si já é um problema. Agora, todo o entorno, né? Tu tá no meio do nada, é complicado. A logística era da seguinte forma: esses aviões da FAB que pegavam esse material, o material que vinha de São Paulo vinha por carretas, aí quando chegava ele tinha que atravessar o Rio Solimões, ele parava num determinado ponto e atravessava de balsa. Algumas vezes essa balsa tombou, a gente perdeu carga, ele sabe disso. E para você acompanhar o trajeto, aonde o caminhão parava, ele tinha que mandar um sinal de telefone, ligar, olha, estamos em tal lugar, ligava pro gerente de logística lá em Manaus para saber aonde ele estava e quanto tempo ele ia demorar para chegar em tal lugar. Então, não tinha um acompanhamento via satélite que a gente tem hoje. Né? Hoje, você clica aqui no celular, você sabe onde está a carga. Naquela época não, se o cara não chegasse no ponto, já ficava todo mundo em alerta. Sim, tu já janela, olha, ele tem que chegar de tal a tal hora. De tal a tal hora. Então, assim, o material daqui para chegar na obra lá em Manaus, por exemplo, levava 20 dias. Caramba, cara. 20, em média, era padrão, era 20 dias. Então, assim, você não podia esquecer a porca e o parafuso. Não podia faltar. Sim. Então, a logística era o calcanhar de Aquiles daquele tipo de obra. Um negócio desafiador. Fantástico. Parabéns, cara. Uma vez eu fiz um orçamento para fazer uma obra em Angola. E os caras falavam que era padrão Civan. Então, assim, você tem que construir X. Você tem que sair da fábrica com absolutamente tudo para fazer aquilo lá. Você não vai conseguir comprar um parafuso aonde você vai chegar. Então, tem que estar tudo lá. Então, tem pré-montagem, planejamento. Tem um mar de atividades que tem que estar redondíssimas, porque senão ferrou, né? Aproveitando esse seu gancho, e voltando lá atrás, na engenharia, da década de 80, naquela época, os projetos, eles tinham um nível de detalhamento que não se vê mais hoje. A gente vai falar disso mais pra frente. Mas era um negócio absurdo. Você ia, por exemplo, falando de Cozipa, eu trabalhei nos projetos e trabalhei lá dentro, na época de montagem do alto forno, dos filtros, na época que a Cozipa Cubatão era a cidade mais poluída do mundo. Mais poluída do mundo. Eu trabalhei em Cubatão, na Cozipa, naquela época, fazendo pela Temon, inclusive. Trabalhei uma parte na época de projeto, pela Figueiredo Ferraz fazendo projeto, e depois, consequentemente, fui para a Temon, e a Temon participou de algumas áreas de projeto. Aí você abriu o projeto e estava lá a tua assinatura. Tem esse Daniel aqui. Não, mas quem o que que eu tô fez falando, essa nível de merda, né? detalhamento, era assim, você ia colocar um poste, vou dar um exemplo de um poste, você ia colocar o poste, o chumbador do poste, ele estava detalhado, chumbador, a espessura do chumbador, a profundidade do chumbador, a especificação da luminária, o reator da luminária, que naquela época era reator. Então, assim, o parafuso, a bucha, a porca e a arruela, era tudo detalhado no projeto. Isso facilitava o que você estava falando na área de logística, de planejamento. Então, se eu tenho 10 luminárias dessas, eu tenho 4, eu vou ter 40. Então, quer dizer, isso facilitava muito. Hoje, os projetos, eles te mostram uma luminária. Como é que você vai fixar essa luminária? Que tipo de base? Como é que você vai colocar? A engenharia, ela pensava em tudo isso. E desenhava e projetava. Hoje, é o computador que faz. Se ele não tem todas as informações, vai falhar. E a gente vê isso muito. Sem dúvida. Por isso que a gente vai falar lá na frente disso. E fazer projeto é pensar, é imaginar tudo que pode acontecer. E cada vez eu acho que se pensa menos. E aí quando tu vai para um projeto desse, padrão Civan, ou que nem esse que tu falou na Angola, tu tem que absolutamente pensar em tudo, mas tem que ter certeza que é tudo, porque não dá um volte duas casas, ou esqueci, pega o carro, vai lá e pega. Não, não tem isso. E aí se esqueceu, morreu. Então o nível de projeção que tu tem que pensar é absurdo. Não, e você fazia várias reuniões, o engenheiro eletricista, o engenheiro civil, o engenheiro mecânico, o coordenador, o executivo. Você sentava e discutia. Por quê? Ele tem uma metodologia de trabalho que não é a minha expertise, também não é a sua. Então a gente tem que juntar tudo isso para fazer a coisa acontecer. Isso parte do projeto. Então, se não se faz um bom planejamento no projeto, a obra ela vai ter problema. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Muito bom, muito bom. Bom, vamos falar disso a partir de agora. Daqui a pouco foi. Então. Bom, então assim, o Daniel tem uma instaladora, né? Ele já vivenciou várias
vários momentos, né? Então a gente vai agora desenvolver um pouco essa visão do que é todo esse processo, né? A partir da visão da empresa dele, né? Então a primeira coisa é contar um pouquinho da Draf, o que ela é, qual que é o momento atual do mercado e a gente está falando de um mercado que está super demandado, né? Contratando muito, com preço ruim e com falta de mão de obra, né? É a tempestade perfeita, né? Então, conta um pouquinho para a gente sobre a tua empresa e o momento do mercado em linhas gerais. Então, como eu falei, eu trabalhei em várias empresas, principalmente instaladoras grandes, inclusive trabalhei com ótimos profissionais, aprendi muito. E aí, num determinado momento de mercado, eu fui levado a isso, né? Automaticamente você abrir o teu nicho, porque acaba ficando, você fica meio entre a cruz e a espada, literalmente, né? Continuar trabalhando para outra empresa ou abrir a sua. Então, abri a minha e estamos aí já há 11 anos no mercado. Já tivemos altos e baixos. No mercado, se a gente for fazer uma senoidal, mais baixos do que altos, né? Então, situações complicadas, né? De fornecedores, de clientes. E hoje, principalmente, a gente vive com um problema sério de mão de obra, né? O mercado ele está bem cruel. Tem muita obra rolando, as construtoras estão construindo absurdamente. Eu faço parte de um grupo de instaladoras que nós nos unimos exatamente para enfrentar essas dificuldades, essas lutas, essas dores. Então, as dores que nós dividimos, elas são comuns para todos os instaladores que fazem parte desse grupo, e não são poucos, né? Então a gente se encontra aí, agora estamos com um calendário aí de fazer encontros mensais, onde a gente senta, divide as dores, discute, nós procuramos fazer compras de materiais em conjunto, para a gente poder ter um poder de compra maior. Então, barramento blindado, quem está comprando barramento blindado? Então, a gente junta cabo, tudo que é curva A a gente procura fazer através desse grupo, né? Para facilitar a nossa vida, porque se depender das construtoras, você senta numa reunião para fazer a discussão de uma proposta e você recebe que, poxa, nós estamos procurando parcerias, nós queremos montar parceiros para que nos acompanhem nas nossas obras, nós temos muitas obras. Isso é muito bacana quando você senta para discutir, para fechar uma obra. Mas aí você tem que abaixar o seu preço, porque você vai ter mais obras aqui dentro, tá certo? Nós temos, e eles abrem, né? Tem umas 2, 3, 4 obras e nós estamos precisando de parceiro para tocar essas obras. Ok. Assim aí você perde dinheiro em todas, né? Aí você tem uma história para contar sobre isso. Você muitas vezes entra para mostrar o seu trabalho. Isso eu já fiz algumas vezes. Tem que pagar o ticket, né? Não, para mostrar o teu trabalho, não, para você me conhecer. Você é uma construtora, você precisa me conhecer. Não adianta eu chegar aqui e falar para você que eu sou um ótimo instalador. Você tem que conhecer o meu trabalho. Não adianta você ir numa obra minha e ver, legal, vocês trabalham bem. Nós temos que trabalhar junto. E tentar montar uma parceria. Só que chega na metade do caminho, os caras começam a te cobrar, a te pedir coisas que não fazem parte do escopo, meio que te obrigam a fazer, porque você tá lá dentro, você foi contratado. É parceiro, faca no pescoço. E muitas vezes tem instaladoras que não aguentam, que saem no meio do caminho. Por quê? Porque não aguenta. A pressão é muito grande. Estamos falando de pressão financeira. Lógico. Né? Você tem os seus custos e muitas vezes... Você fica na mão do cara, na mão do contratante. Exatamente. Então, as construtoras deveriam ter esse olhar para os parceiros. E vou falar para vocês, hoje em dia, eles estão reinventando a roda. Algumas construtoras estão voltando ao que fizeram alguns anos atrás vamos trabalhar com mão de obra de instalação própria, interna. Vamos internalizar a instaladora. Só que internalizar, para eles, pegar o eletricista, o encanador e trazer para dentro. Cadê a engenharia? Quem é que vai analisar o projeto? Quem é que vai fazer reengenharia? Quem é que vai analisar a compra dos materiais? Quem é que vai especificar? Quem é que vai pedir? Não é o encanador, não é o eletricista. Tem que ter um time lá dentro que tem um custo
E que muitas vezes alguém vende para o diretor da construtora, não, você vai ter uma economia absurda se você trouxer. Que eu acho que lá no passado deveria existir esse meio de campo estratégico, que é uma mão de obra especializada, técnica profunda, naquela área. Não é um generalista, também não é um civil generalista que vai conseguir tocar todas as áreas. Tem que ter a visão de tudo, né? Senhores, hoje, algumas obras que eu faço, eu já tenho um tempo, o engenheiro, o coordenador da obra, que fica na obra, ele não tem tempo de descer na obra para analisar, para acompanhar, fica na mão do mestre e do encarregado. E dos estagiários. E dos estagiários. Por quê? Ele fica preenchendo relatório. Ele tem que preencher relatório, ele tem que responder isso, ele tem que ficar em reunião. Reporte. E o cara não faz o que ele tem que fazer, que é tocar a obra. Ser o responsável pela obra. A obra fica na mão do pessoal, não vou dizer do baixo clero, não é esse o nome, mas é do pessoal que está lá e que do pessoal operacional. Operacional. Cara, tá errado. O engenheiro ele tem que estar na frente da obra. A gente trabalhou com algumas feras aí, a gente sabe disso, né? Você pode estar lá em cima, num determinado momento, 1 horinha, 2, respondendo e-mail, fazer isso. O resto você tem que estar lá, ó. Eu aprendi com o Dr. Álvaro, dono da Temon, que o gado engorda com o olho do dono. É uma frase que ele me falou uma vez e eu nunca mais esqueci. O gado engorda com o olho do dono. Eu levei isso pra vida, é verdade. Se você não estiver presente, acontece e você vai ser o responsável por isso. Então hoje, o grande problema é esse. Os engenheiros, coordenadores de obra estão ficando dentro do canteiro e... Viraram engenheiros burocráticos ali. Cara. Acompanham, né? Fiscalizam o negócio. E os problemas estão sendo resolvidos por problemas que não têm expertise no assunto. Exato. E muitas vezes o engenheiro também é novo e ele não consegue absorver aquela experiência porque ele não viveu aquilo. Exato. Cara, eu vejo isso direto. Mas é o mercado que a gente tem hoje. E obra demais, muita gente, sem mão de obra, e são as dores das instaladoras. Hoje, se a gente não investir em treinamento, estou falando de instalador, para pegar um ajudante que seja prático, bom, e formar um eletricista, o próprio Senai não está tendo gente para formar. A gente estava conversando sobre isso no nosso último encontro. O próprio Senai não está tendo aluno suficiente para formar eletricista encanador. A gente tem conversado com algumas instituições que a gente gosta muito, técnicas, a FATEC, por exemplo, a gente tem um episódio da FATEC, e conversando, a gente é muito próximo dos professores lá, eu sempre vou lá para participar dos eventos, congressos, palestras e tal, e eles falando que a cada ano que passa, vai diminuindo o número de engajamentos, ou seja, não é falar assim, esses cursos técnicos estão treinando a galera, não, mas não está tendo galera, né? Tá cada vez mais difícil. Eu queria colocar duas coisas, assim, muito legal, isso que tu coloca de parceria, e eu tenho uma história, e que é legal que o meio técnico se ajude. A gente olha em outras áreas, o meio se ajuda. Os médicos são colaborativos entre si, eu vejo outras profissões que existem um meio que se ajudam. E a gente na engenharia parece que não, né? Eu não vejo que a gente se ajude. Muito individualismo. Muito individualismo. Então, nota 10 para esse trabalho de vocês, das instaladoras, talvez seja... algo que... É o início. Vai gerar resultado agora a curto prazo? Não, isso é longo prazo. Não, mas é assim que constrói grandes coisas, alguém tem que começar. É sensacional. Alguém tem que começar. E vamos ver se a gente consegue até o próximo ano. A gente já está falando isso de treinamento, de curso específico. E depois eu vou citar mais algumas outras coisas que geraram essas discussões no grupo. Maravilhoso. No episódio da FATEC, eu conto a história das guildas. Não sei se você conhece isso daí. Não. Primórdios da história. Que a história é assim, lá na Idade Média, você tinha os artesãos. Sim. E os artesãos se uniam numa associação que chamava-se guildas, em que eles definiam preços, em que eles faziam todo um processo de tecnológico. E aí, se você tinha direito a ter aprendizes, e na hora em que esse aprendiz ia ficando bom, ele ia começando a ganhar para trabalhar, até que chegava uma hora em que ele falava assim, eu sou um profissional. Aí ele preparava uma peça e levava na guilda, e se isso fosse aprovado, ele virava um mestre
e tinha direito de estar lá participando e tudo mais, né? Eu sempre falei que o Henrico também é cultura, cara. Muito É isso. impressionante de onde esse cara tira essas coisas. É O impressionante. cara é A gente brilhante. fica conversando com ele, você passa horas e fica assim, ó, uau. É sensacional, parabéns. Valeu. Mas a história é, antes de terem as escolas técnicas, porque isso eu usei como maneira de contar a história Legal. do ensino, né? Mas então, assim, a primeira ação era as pessoas que tinham a tecnologia se Conhecimento. juntarem e, a partir daí, criar associações e criar maneiras de ir gerando... Dissipar essa energia. Exatamente Isso. É o que Então, a gente está tentando fazer. É muito legal. E aí, só um gancho no que você está falando, há anos atrás, eu e um engenheiro amigo meu, que ele era de uma associação, enfim, a gente dava curso, nós dois, de sábado à tarde, numa ONG, formando eletricistas e encanador. Um dava aula de elétrica, outro dava aula de hidráulica. Juntava ali a galera da comunidade, quem que tinha interesse, e quem se formasse ali com a gente ganhava um emprego com a gente na empresa que a gente trabalhava. E isso foi tão legal, cresceu tanto, que a gente começou a trabalhar dando este curso dentro da antiga FEBEM, Fundação Casa. Cara, que legal. A gente fez uma parceria com eles através dessa ONG, onde eles, os internos que estavam em ILA, que chama Liberdade Assistida, quando eles saíssem, eles iam ter que ter um rumo. Então, a gente treinava eles lá dentro, dava um treinamento teórico, e de final de semana, algumas construtoras, que a gente tem que tirar o chapéu, porque isso tem a ver com algumas construtoras que apoiavam esse projeto, a Gafisa, a Iven, posso falar aqui, mas eles apoiaram na época, e eles abriram os engenheiros abriram as portas das obras no final de semana, no sábado, para nós irmos lá com os internos e fazer o treinamento prático. Okay. Então, o cara ia lá, montava um esgoto, aprendia na teoria e levava lá no final de semana para aprender. E vários deles saíram de lá, entraram na empresa, alguns não seguiram com a gente, mas a gente já fez esse trabalho, sei lá, 2010, por aí, mais ou menos, não lembro a data certinha. Mas a gente já fazia esse trabalho. E hoje nós vamos ter que fazer isso de novo. Se a gente não fizer isso, não formaremos profissionais para o futuro. Hoje, nós estamos perdendo os nossos profissionais jovens, porque a faixa etária hoje de encanador, eletricista, pedreiro, é 50, 60 anos. Molecada de 20, 20 e poucos, está indo para aplicativo de entrega, aplicativo de transporte, porque eles fazem o horário deles. Eles fazem o salário deles. Trabalhando aqui quer e ganha o que quer. E não fica suando feito um porco E eu acho que cheio até de poeira, né? não precisa aprender nada, né? Não, então, Pra entregar... não precisa, não evolui. Não evolui como profissional, como ser humano. Você vai ser só uma maquininha de entrega. Pô, meu, o que você quer pra sua vida? Você não vai... E assim, eu acho muito legal que essas empresas, elas entraram no país num momento em que o mercado nosso de trabalho estava muito ruim, muita gente desempregada. Eu mesmo, quando chegou o Uber, pegava Uber com um engenheiro. Pô, um carrão bacana, eu sou engenheiro, estou desempregado. Advogado, estou desempregado. Então, quer dizer, você pegava pessoas de graduação que estavam ali porque estavam vivendo um momento difícil. A pandemia. A pandemia deu um boom nisso aí. Agora, uma coisa eu, por exemplo, eu estou num momento de dificuldade, não tenho opção, vou fazer esse trabalho, mas é tempo determinado. E aí eu volto para minha profissão ou... Se equilibra. Agora, como é que você vai explicar isso pro jovem? Meu, você não pode ficar só nisso. É que tu pergunta para eles o dia de amanhã, eles não sabem. Não sabem. Hoje, infelizmente, a cultura do nosso país é de assistencialismo. Hoje você tem muito mais pessoas no Bolsa Família do que com carteira assinada. E aí você pergunta pro cara, mas, pô, vivi isso esses dias. Um funcionário meu veio me questionar, um ajudante, sobre o salário dele. Eu falei, não, isso aqui, esse é o valor, você foi contratado para isso. É dessa forma. Mas é muito pouco. Mas você sabia. Não, vou voltar a trabalhar de Uber, minha esposa que pega o Bolsa Família, não preciso disso não. Eu ouvi isso. Como é que você vai mudar? E um jovem de 23 anos.
Eu com 23 anos já estava com uma filha e já estava ralando no mundo. Hoje tá difícil. Sim. Muito, muito, muito. Eu acho que a gente tem todo um leque para mergulhar no mundo de projetos, mas eu gostaria de convidar vocês a fazer um capítulo sobre projetos. O que você acha, Henrique? Você acha que... Eu acho que agora a gente tem que encerrar esse daqui, né? E vamos seguir em frente num próximo episódio, né? Então, Daniel, muito bom. Muito obrigado pela tua vinda. Contamos várias histórias aqui. Temos muitas para contar. Muitas. E aí a gente faz então um novo episódio contigo para falar um pouco de toda essa questão de projetos. Eu acho que tocar no assunto mão de obra, né? Cada um vai pegar uma caixa de lenço aqui e nós vamos chorar, porque tem muita coisa para falar. Mas eu queria deixar aqui os parabéns pela iniciativa do grupo que tu participa, pelo que tu já participou na sociedade, porque isso que tu contou há pouco muda uma sociedade. Não é só resolver a minha mão de obra, não, isso muda uma sociedade. Isso evolui uma comunidade, um povo, né? Isso eu acho que é sociedade na veia mesmo. É metanoia, né? Você tem que mudar a mente das pessoas. É isso aí. Muito Muito obrigado. Eu que agradeço vocês pela oportunidade e estou disponível para uma próxima. Beleza, Legal. então até o próximo episódio. Galera, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, perguntem. Tudo que vocês perguntarem a gente vai endereçar para o Daniel. O Daniel responde as perguntas de todo mundo e vamos construir conhecimento com todos a nossa área. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Henrico. E até a Valeu, próxima. galera. Até a próxima. Valeu.